A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis e hoje nós vamos meditar no capítulo 49, no versículo 1º e 2º. Aqui nesse texto sagrado nós lemos: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. E ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo ele traz o momento em que os filhos mais esperavam em suas vidas. Ele traz o momento em que os seus pais vão compreendendo que chegaram já próximo ao final de suas vidas, abençoar e transferir, de certa forma, aquilo que Deus lhe havia concedido para eles. Não os bens materiais, a herança material, mas as promessas espirituais de Deus para os seus filhos. E aqui, lendo este capítulo, nós vamos ver que a cada um de seus filhos, Jacó tinha uma bênção especial para lhes conceder. Apesar que nós vamos ler que os primeiros filhos de José, eles não recebem uma palavra de bênção. E isto é notado por causa das suas decisões que eles tomaram na sua vida, que iam contra os princípios que os seus pais observavam. Nós vemos que José, ao proferir a palavra de bênção, reconhece que ele é o seu primogênito, a sua força, o princípio do seu vigor, mas quando ele vai abençoar, ele diz que ele é inconstante. A Bíblia vai dizer que, vai lembrar que ele profanou o leito do seu pai, trouxe vergonha para a sua casa, quando ele se deitou com uma de suas concubinas. Ele trouxe vergonha, e isso nesse momento da bênção, isso acaba sendo algo que vai impedi-lo de receber uma bênção da parte do seu pai. Nós vemos também que Simeão e Levi também são lembrados por seu pai de que eles praticaram injustiça durante a sua caminhada, quando eles fizeram acordo com uma nação, uma cidade. Eles fizeram um acordo fazendo com que aquele povo todo se circuncidasse, e quando aquele povo estava na sua maior dor, eles então vão ali e matam a espada os homens daquela cidade e tomam os seus bens. Então, Jacó, ao abençoar os seus filhos, se lembra destes feitos que foram reprovados por ele, assim como o são para o Senhor. Mas, prosseguindo, nós vamos ver que todos os demais filhos de Jacó, recebem uma palavra de bênção da parte do seu pai. E se nós olharmos para a história da vida de cada um deles, nós vamos contemplar que tal qual foram
as palavras de seu pai, proferindo bênçãos para a sua vida, assim também foi o que lhes acontecera. Nós podemos ver, por exemplo, o versículo 5 a seguir, que vai falar a respeito da bênção para Judá. E nele vai dizer que Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá, um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? E olha a bênção de Deus para a sua vida. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho, ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então, quando nós chegamos aqui nesse texto, nós vemos uma bênção que está sobre Judá, proferida por seu pai, que irá marcar esta tribo ou a descendência de Judá. Quando ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Ele está dizendo que o governo estará sobre a descendência de Judá. O governo estará sobre a descendência de Judá. E então, quando nós vemos que o povo vai escolher um rei para Israel, primeiro eles escolhem Saul. Um rei segundo a vontade do povo. Um rei segundo aquilo que as pessoas esperavam. E depois que Esaú é rejeitado, lá vem Davi. E quem era Davi? Um descendente da tribo de Judá. Vendo-se então cumprir a promessa de Deus para Judá, a bênção de Deus para Judá. E aí nós percebemos que depois Deus faz uma aliança com Davi por causa da sua obediência, de ele ter sido um rei que andou segundo a vontade do Senhor, falando que a Davi não faltaria sucessor ao trono, reafirmando esta promessa que estava sobre a vida de Judá por Israel. E nós vamos ver então que lá no Novo Testamento, quando vamos relatar a genealogia de Jesus Cristo, nós vamos encontrá-lo na genealogia de Judá. Vendo-se assim que a palavra que o seu pai lançou sobre a sua vida, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Isso está se cumprindo eternamente. Ou seja, Davi foi o primeiro rei da descendência de Judá. Jesus foi o último, porém eterno. Jesus não teve sucessor porque ele continua sendo o rei. Mas ainda há uma promessa, que também não faltará o legislador, o juiz, e chegará o dia em que esta promessa também irá se cumprir em Jesus Cristo. Que nós possamos olhar
e sermos, assim como Israel, como Jacó, quem abençoa os nossos filhos com bênçãos que trarão uma transformação para toda a sua descendência. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Abençoe a sua descendência e Deus irá fazer com que a sua palavra de bênção se torne uma realidade na vida daqueles aos quais você estendeu a sua mão. Deus abençoe e continue conosco na reflexão bíblica no livro de Gênesis.